A lição de hoje é a lição de número 13. Então, hoje, o foco vai ser a relação da Trindade com a Igreja. O Deus único e verdadeiro, quer dizer, único em essência, distinto em três pessoas eternas, e como esse Deus se relaciona conosco, a sua Igreja, sua noiva. Então, hoje nós vamos ver, à luz da Bíblia, o que a Trindade fez para nos salvar, o que é a Igreja e como esse plano de Deus se manifesta na vida do seu povo. Tudo isso, como sempre, debaixo da autoridade da palavra de Deus e pedindo sempre a direção e a inspiração do Espírito Santo de Deus, que nos dê a revelação da sua palavra. Então, indo para o nosso assunto de hoje, nós temos o nosso texto áureo, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Esse texto de Mateus 28, ele é um texto até muito conhecido. E ele é um texto que ele é central da fé cristã. E ele está relacionado, ou mais relacionado, com a nossa missão como igreja. Então fala, ide, ensinai. Ensinar aqui, o sentido não é apenas repassar informação, mas comunicar de forma que essa informação seja compreendida, de forma que a pessoa que está falando, vocês estão aí ouvindo e vocês compreendam o que se está falando. E essa pessoa que está ouvindo, ela seja formada como discípulo de Jesus. Então a igreja, portanto, ela é chamada para ir e ensinar o que Cristo nos revelou em sua palavra. Agora, pegando esse texto de Mateus 28, que fala da grande comissão do Ide de Jesus, eu peguei um outro texto comparativo, que é o texto de Marcos, capítulo 16. Então, Marcos, ele também registra o momento em que Jesus dá uma ordem para os discípulos, no momento em que, pouco antes de ele ascender aos céus. E ele fala, em cima dessa ordem, só que ele fala da seguinte forma, Mateus 16, 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Só que ele acrescenta a seriedade da resposta que as pessoas vão dar em relação à pregação do evangelho. Pregai o evangelho a toda criatura. Qual que é a seriedade da resposta? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, aqui em Mateus, no nosso texto áureo, ele destaca ensinar e batizar. E Marcos, ele enfatiza pregar e as consequências de quem vai crer e de quem vai rejeitar. E ainda mais, a fé verdadeira, ela produz uma resposta prática. Quem crê em Jesus, o próximo passo para quem crê é se batizar, é ir para o batismo com uma confissão pública de que ela creu em Jesus e de que ela pertence a Cristo. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Por exemplo, quando alguém permanece muito tempo frequentando uma igreja e ela não vai para o batismo, ela não quer se batizar, alguma coisa ali está errada. Alguma coisa ali não está certa. Podem ter algumas questões ali que precisam ser resolvidas. Por que ela não quer ir para o batismo? Anotei algumas questões aqui. Às vezes, por falta de entendimento, ela não entendeu realmente o que é a fé em Cristo.
ou ela não teve um ensino claro na igreja, não ensinaram para ela, você precisa crer, você precisa se batizar, você precisa entrar para o corpo de Cristo, ou até, ela até recebeu o ensino, mas ela não teve uma fé genuína. Ela realmente ainda não entregou sua vida para Jesus, não teve a sua vida transformada, então ela não vai para o batismo. O que reforça, então, a nossa responsabilidade como igreja de pregar, evangelizar e ensinar muito bem a palavra de Deus. Então, Jesus, ele determina aqui, nesse ide, a forma batismal, como que deve ser o modo que as pessoas vão ser batizadas. Elas devem ser batizadas no nome, ou seja, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E só um exemplo aqui. Quando alguém, por exemplo, ele é enviado para algum lugar, aí ele chega naquele lugar, as pessoas perguntam aqui, você chegou aqui, mas você chegou aqui enviado por quem? Na autoridade de quem você está fazendo essas coisas aqui? Aí ele fala, eu vim em nome de tal pessoa. Aí ele vai olhar o registro, conferir as credenciais, realmente, você veio no nome dessa pessoa, você tem autoridade, pode entrar aqui. Então, nós como igreja, nós batizamos as pessoas não na nossa autoridade, mas na autoridade, no nome do Deus triuno. Então, nós batizamos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, o sentido do nosso textuário aqui, ele é claro. A igreja, ela ensina o Evangelho e ela deve conduzir as pessoas que creem em Jesus ao batismo, com a autoridade e missão que ela recebeu do Deus triuno, certo? Por isso que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse aqui foi o nosso textuário. Agora nós temos a nossa verdade prática, que diz assim: a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Essa verdade prática, ela resume de forma simples e bíblica como Deus ele age na salvação do seu povo. Quer dizer, a obra é uma só, mas ela é realizada em perfeita unidade pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O que significa essa palavra aqui, redenção? Quando nós falamos em redenção, nós falamos em libertação mediante pagamento de um preço. Como exemplo, alguém que estava numa condição, era um escravo, estava escravizado. Aí vem alguém, aí fala assim, essa pessoa está escrava, eu quero que essa pessoa seja livre. Mas para ser livre, você precisa pagar o preço. Tá bom, eu vou e pago o preço. Eu pago o preço, aí essa pessoa, a partir de agora, ela deixa de ser escravo e passa a ser livre, porque eu paguei o preço para que ela possa ser liberta. E foi assim que Jesus fez por nós. Nós estávamos escravizados pelo pecado. E Cristo pagou um preço muito alto para poder nos libertar. Qual preço foi esse? O seu próprio sangue, derramado na cruz. Ele morreu no nosso lugar. Então a redenção, ela aponta para a obra da cruz, que nos tira da escravidão do pecado e nos dá verdadeira liberdade como filhos de Deus. Então, além da ideia de libertação, quando a gente trata de redenção, e mais adiante, se der tempo, nós vamos falar também sobre remissão. Então também aparece, além de libertação, também aparece a ideia ou o entendimento de perdão. Quer dizer, o pecado, ele gera em nós uma dívida para com Deus. Uma dívida moral, uma dívida espiritual
que nós não tínhamos condições de pagar. Então a justiça de Deus, ela tem que condenar o pecado. E a Escritura ensina que o resultado do pecado é a morte, porque ela fala, o salário do pecado é a morte. Só que Jesus vem e ele assume o nosso lugar. Então ele vem, toma sobre si a nossa condenação, ele paga a nossa dívida, ele nos oferece perdão e nos reconcilia com Deus. Isso evidencia a grandeza do amor de Cristo. Então ele não apenas falou que nos amava, ele demonstrou, pagando um alto preço, morrendo na cruz, derramando seu sangue em nosso lugar. Então aqui nessa verdade prática, nós temos essa verdade organizada em 3 ações que elas se complementam. O Pai elege, isto é, o Pai é quem escolhe, o Pai é quem chama para si um povo e ele inicia o processo da salvação com amor, propósito e graça. O Filho, ele redime. O Filho resgata, liberta, perdoa, realizando a obra definitiva na cruz. O Espírito santifica. Então, o Espírito, ele é quem nos separa do pecado. Ele é quem nos consagra para Deus. É Ele quem fortalece o crente na sua fé em Jesus, para que ele possa viver em santidade, para que ele possa andar em novidade de vida, que ele possa servir a Deus e que ele possa ser uma verdadeira testemunha de Jesus. Então, a santificar aqui não é apenas tirar a pessoa do erro, mas também separar a pessoa para um propósito, para pertencer a Deus e para viver para Ele, com poder para testemunhar de Cristo. E essa atuação da Trindade, ela não é algo teórico, mas é algo que ela produz efeitos diretamente na vida de cada crente e na igreja. Então, é isso, essa obra de Cristo em nós, é isso que sustenta a nossa fé, o Espírito Santo em nós, que nos faz permanecermos fiéis a Deus, é o que nos sustenta, que Deus nos sustenta assim, e estabelece e impulsiona a missão. Então a igreja evangeliza, ensina e serve não por sua própria força, mas pelo agir do poder de Deus. Então essa aqui é a nossa verdade prática. A redenção da igreja ela é completa porque o Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, opera de forma completa, em unidade perfeita, em amor, com graça, poder e propósito. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe de hoje, que está em 2 Coríntios 13, do 11 ao 13, e 1 Pedro 1, 2 e 3. Eu vou ler aqui para a gente já ganhar tempo. Diz assim, versículo 11, de 2 Coríntios 13. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. 12. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo com vós todos. Amém. Inclusive, esse versículo 13 aqui, ele é a bênção apostólica, a bênção que a gente dá no final do culto, o pastor dá no final do culto. A graça do Senhor Jesus, você vê que sempre começa com a graça, porque nós só temos acesso ao amor de Deus quando a graça do Senhor Jesus nos alcança. Então sempre é a graça do Senhor Jesus, essa é a ordem bíblica, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Próximo texto, 1 Pedro 1, 2 e 3. Versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência
e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Acho que tem mais um versículo. Tem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E nós temos a nossa palavra-chave de hoje, que é Trindade. Aqui na nossa introdução da nossa revista, ali na introdução da revista, ela vai dizer que essa lição vai mostrar que a Trindade sustenta, a Trindade guia, a Trindade envia a igreja para o cumprimento de seu papel, de sua missão no mundo. E nós vamos buscar entender melhor essa verdade, pois quando nós entendemos melhor essa verdade, a nossa identidade será fortalecida, como diz o comentarista aqui da lição, como povo de Deus, entendendo que nós somos povo de Deus. Primeiro ponto da lição é a Trindade e o plano redentor. Então, precisamos entender que tudo foi muito bem planejado por Deus. Quer dizer, a queda do homem, quando o homem caiu em pecado, essa queda não pegou Deus de surpresa. O nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde o início, já planejou nos resgatar, nos redimir e nos tirar da escravidão e da condenação do pecado. Isso é algo maravilhoso. Nós não somos um acidente. Nós não somos tipo um estepe ali do povo de Israel. Porque alguns vão dizer assim, mas Israel, a Bíblia fala, como está escrito ali, que Jesus veio para o que era seu, os judeus, o povo de Israel, os seus não receberam. Então, porque eles não receberam, as pessoas falam assim, agora nós podemos falar, agora nós somos povo de Deus, nós podemos ser aceitos como povo de Deus, né? Então, em certo sentido, eles vão dizer, graças a Deus que Israel rejeitou a Jesus. Graças a Deus que os judeus rejeitaram a Jesus. E se eles não tivessem rejeitado, a gente não tinha entrado como povo de Deus, né? Mas deixa eu dizer uma coisa. Antes de existir Israel, Deus já tinha escolhido a mim e a você para nós fazermos parte do povo dele. Para nós sermos uma geração santa, uma nação santa, uma geração eleita, um povo escolhido. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já nos havia elegido, escolhido a mim e a você, para nós sermos dele por meio de Jesus. Então, nada pegou Deus de surpresa. Nós não fomos inseridos por causa de um erro lá do que o povo não. Deus, ele já na sua presciência, já sabia de todas as coisas. Então ele já estava esperando por mim e por você. Inclusive ele sabia que hoje nós estaremos aqui nesta aula. Amém? Então no primeiro subponto da lição vai dizer eleito segundo a presciência do Pai. Presciência vem da junção de duas palavras, né? Pré, antes, ciência, conhecimento. Ou seja, é conhecer antes, de antemão. É ter um conhecimento de algo antes que aconteça. Assim como alguém pergunta, quando vê a pessoa ali assinando o documento, você está ciente do que você está assinando? Você tem conhecimento do que você está assinando? E a presciência é eu saber antes do que eu vou fazer. Então, esse tema aqui, inclusive, sobre a presciência, ele é muito discutido na teologia. Só que eu não vim aqui hoje para trazer nada muito complicado. Então, eu quero tentar explicar este conceito
de uma forma mais simples possível. Então vamos lá. Deus, ele é onisciente. O que é isso? Deus sabe de todas as coisas. E por isso ele conhece tudo, conhece até o futuro. Ele conhece cada pessoa individualmente e pessoalmente. E ele conhece todas as decisões que cada pessoa vai tomar durante a sua vida. Então, quando nós dizemos que Deus ele nos escolhe, nós entendemos que ele, na sua presciência, ele já sabia todos aqueles que iriam crer nele e que iriam permanecer e perseverar fiéis até o fim. Isso não significa que Deus ele vai forçar alguém para que ele creia nele e para que ele seja salvo, como se a pessoa ali não tivesse escolha. O ser humano, nós precisamos entender que cada um de nós temos responsabilidades reais por cada decisão que nós tomamos, por nossas escolhas. Só que Deus, por conhecer antecipadamente, na sua presciência, ele já sabe o que cada um de nós vai escolher. Se nós vamos permanecer fiéis até o fim, ou se nós vamos desistir no meio do caminho. E, fazendo um comparativo aqui, é parecido como quando a pessoa conhece muito a outra pessoa, sabe? Tipo, o esposo conhece a esposa conhece o esposo, os filhos, né? Conhece os pais conhecem os filhos. Aí, de tanto conviver junto, de tanto eu vou estar ali junto, você sabe. Se eu oferecer tal coisa para essa pessoa, ela não vai querer, porque ela não gosta disso. Eu sei do que ela gosta. Eu sei o que ela não gosta. Eu sei o que ela ama. Eu sei o que ela... isso daqui, ela não dá tanto valor para esse tipo de coisa. Então, a gente sabe mais ou menos o que o outro vai escolher, porque a gente conhece bem essa pessoa. Só que a diferença é que Deus, ele conhece perfeitamente o nosso coração, o nosso temperamento e toda a trajetória da nossa vida. Ele já sabe, né, o que nós vamos escolher. E mesmo assim, ele vai fazer de tudo, mesmo sabendo que no final você vai escolher errado, ele vai trabalhar de todas as formas para que você escolha certo, mesmo sabendo que você vai escolher errado. Porque ele já sabe que você vai escolher lá na frente. Então, podemos então dizer que Deus, ele viu toda a história da humanidade antes, e conforme esse conhecimento que ele teve de toda a humanidade, ele elegeu um povo para si. E a Bíblia afirma que essa eleição, que essa escolha que ele fez desse povo é antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo de nós existirmos. Diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. E também declara, porque o que dantes conheceu, os que anteriormente conheceu, ou também os predestinou. Como ele conheceu antes de nós existirmos? Porque ele viu antes de nós existirmos. Romanos 8:29. Então, predestinar, nesse sentido, ele nos destinou antes. Ele nos deu um destino anterior, porque ele já nos conhecia. Ele já sabia o que a gente ia escolher. Então, Deus já sabe, por sua presciência, o fim de toda a nossa história. Então, Deus nunca será pego de surpresa. Por isso, não faz sentido pensar que após o pecado de Adão, quando o primeiro homem pecou, Deus precisou parar para elaborar, para improvisar um plano B. E agora, o homem pecou, o que eu vou fazer? Vou inventar um plano B aqui. Não! Deus já sabia que Adão iria pecar, sem, contudo, o obrigar ou determinar que ele pecasse. Porque Adão foi criado livre.
Adão não era um robô programado. Deus deu para ele livre-arbítrio. Foi Adão que escolheu pecar, desobedecer a Deus. Porque Deus deu para ele o livre-arbítrio. Só que Deus já conhecia de antemão o que aconteceria. O que o Adão iria escolher em seu livre-arbítrio. Por isso, Adão e cada um de nós também somos totalmente responsáveis por nossas escolhas. Em resumo, presciência é o conhecimento prévio de Deus. E segundo esse conhecimento prévio, ele elegeu de antemão os que creriam e perseverariam na sua fé em Cristo até o fim. Por isso que nós somos predestinados, por isso que nós somos eleitos, porque ele já sabe quem de nós vai permanecer fiel até o fim. Vamos para alguma dúvida aí? Está difícil? Segundo subponto, redimidos pelo sangue de Cristo. A igreja é fruto direto da obra redentora de Jesus. Porque Cristo derramou seu sangue e nós podemos ser salvos. Os que creem são chamados para fazer parte da igreja e reconhecidos como eleitos. Eleger é escolher. E como Deus ele é santo, justo e perfeito, sua escolha sempre será correta e sem erro. Então, Cristo estabeleceu uma nova aliança com o seu povo, pelo seu próprio sangue, para a remissão dos nossos pecados. No Antigo Testamento, nós vemos ali que Moisés ele firmou a antiga aliança com o povo e confirmou ali com a aspersão do sangue. Quer dizer, o sangue ele era espalhado entre o povo como sinal de que eles faziam parte daquele pacto e tinham responsabilidade de viver segundo aquele pacto, aquela aliança. Agora, de uma forma mais plena, hoje, por meio de Jesus, quando Jesus ele vem, o sangue dele é derramado, e por causa do sangue derramado dele, nós somos incluídos na nova aliança. Então, quem aceita Jesus pela fé, recebe sobre si a marca dessa aliança, é perdoado e é purificado. Então, o amor de Deus fica evidente aqui. Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores e por natureza inimigos de Deus. Então, ele tomou sobre si a culpa e a penalidade do pecado, já que o salário do pecado é a morte, e ao morrer em nosso lugar, nos libertou da escravidão, do pecado e da culpa. Assim, somos reconciliados com Deus. Quem era inimigo passa a ser amigo de Deus, passa a ser filho, passa a ser herdeiro de Deus. E Deus ainda nos concede o Espírito Santo, que continua operando em nós, santificando e preparando a igreja. A paz vence. Esse sacrifício foi substitutivo. Quer dizer, era a nossa condenação. Mas Cristo, ele tomou o nosso lugar e foi um sacrifício único, definitivo e eficaz que satisfez toda a justiça de Deus. Por isso Jesus pôde declarar: está consumado, lá na cruz. Isso é o Evangelho. Terceiro subponto: santificados pelo Espírito. No plano da salvação, nós vemos a ação conjunta da Trindade. Como nós já vimos hoje, o Pai elege, o Filho redime, como nós vimos, significa ele liberta, ele purifica, e o Espírito Santo vem habitar em nós. Quando o Espírito ele mora no crente, ele guia, edifica e capacita a igreja. Isso é santificação. Deus nos tira do lamaçal do pecado e nos separa para si, moldando a nossa vida para o seu serviço.
Então é a separação das obras da carne e a produção em nós do fruto do Espírito. Então, sem a atuação do Espírito na igreja, ela vira apenas uma instituição humana, um ajuntamento social, um tipo de clube, mas com ele a purificação, santificação, vida e transformação. E os crentes, pela atuação, pelo poder do Espírito, passam a se parecer cada vez mais com Jesus. E Jesus ensina que o Pai é glorificado quando nós damos fruto. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15:8. E ele lembra: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15:16. Então, a marca do verdadeiro discípulo de Jesus é ter fruto, é produzir o fruto do Espírito em sua vida, um fruto real, consistente e duradouro. Por isso, a obra do Espírito de Deus na vida da igreja é essencial. Ele nos ensina a viver como Jesus viveu, formando em nós o caráter de Cristo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança, que é domínio próprio. E quando alguém entra e encontra uma igreja marcada por esse fruto, o próprio Espírito Santo tem liberdade para continuar a agir também na vida dessa pessoa. Então nós temos aqui o resumo dessa parte 1. Então o Pai elege, o Filho redime, o Espírito santifica e a salvação é obra trinitária, a Trindade. Segundo ponto da nossa lição, a igreja e a comunhão com a Trindade. Então agora aqui no segundo ponto da lição, nós vamos falar da igreja e sua comunhão com a Trindade. Comunhão, no grego, a palavra que vem do grego, a comunhão, o grego é koinonia. E essa palavra koinonia expressa a ideia de unidade, participação e vida comum. Então os cristãos, eles se conhecem como um só corpo em Cristo. Um exemplo forte disso está em Atos capítulo 4, versículo 32, que nós vemos ali que a igreja, ela vivia uma unidade tão grande que o texto fala que era o coração e a alma dos que criam. Então havia união de propósito, de pensamento e de prática. E ninguém tratava os seus bens como exclusivamente seus. Então tudo era compartilhado, mostrando ali uma comunhão real entre eles. Então essa ideia ajuda a entender que, como noiva de Cristo, a igreja é chamada a uma comunhão profunda, não apenas de recursos, mas de vida, sentimentos e direção espiritual. Por isso, Paulo ensina que o modo de pensar e agir da igreja deve refletir o de Cristo. Então, o primeiro subponto, comunhão com o Pai. Então, nesse primeiro subponto aqui do nosso ponto 2, nós temos a comunhão com o Pai. E essa comunhão se revela pelo amor. Judas 1:21 vai dizer: conservai-vos no amor de Deus. Isto é, permaneçam, guardem-se nesse amor. E esse amor, ele aparece em 3 direções. O amor de Deus por nós, onde nós devemos reconhecer, valorizar e viver conscientes de que tudo que Deus é e faz, Ele o faz em amor por nós. E, segundo, nosso amor por Deus. Quem ama a Deus se submete a Deus.
e o obedece para não pecar, para andar em santidade, buscando sempre fazer a sua vontade. Terceiro, nosso amor pelos irmãos. Então, amar o próximo, nós nos amarmos uns aos outros, é uma evidência concreta de que nós amamos a Deus. A palavra fala, se você não ama seu irmão, quem você vê, como você pode amar a Deus a quem você não vê? Então, a prova prática dessa comunhão é a obediência. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. Assim, mandamentos não devem ser para nós um peso vazio. Para quem ama, obedecer se torna uma resposta natural ao amor de Deus. E esse amor prático resulta em certeza de que nós somos de Deus e que Deus está em nós e de que nós estamos nele. E isso traz proteção para a nossa vida cristã. Por isso, o amor é a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança na fé. E João ele é direto. Ele diz, quem afirma amar a Deus, mas odeia seu irmão, está mentindo. É mentiroso. 1 João 4, de 20 a 21. Segundo subponto, comunhão com o Filho. A comunhão com o Pai, ela só é possível por meio de Jesus. Como ele afirmou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Então, é Cristo quem nos revela o Pai. E Ele é quem nos faz compreender a vontade do Pai e o amor do Pai. Por isso, comunhão com o Filho e comunhão com o Pai tem que caminhar juntas. Quem está unido a Cristo aprende a viver em obediência e em amor ao Pai. Então, Judas nos orienta a manter a esperança na misericórdia de Jesus para a vida eterna. Judas 1, 21. Misericórdia é compaixão ativa. Então, Cristo, o que significa isso? Cristo viu a nossa situação miserável, pecadores, inimigos de Deus, que estávamos caminhando em rumo à condenação. Aí ele intervém e age em nosso favor, nos justificando, nos libertando, nos perdoando e nos salvando. Então a vida eterna está inseparavelmente ligada a Cristo. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. 1 João 5,11. Então, vida eterna é a vida com Deus que começa agora, uma vida que não tem fim. O oposto disso é morte eterna, a separação definitiva e eterna de Deus. Quem crê em Cristo e persevera tem esperança de estar com o Senhor para sempre, participar da herança e da glorificação eterna e final. E João ele é direto quando ele diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. 1 João 5,12. Portanto, não existe vida eterna sem comunhão com Cristo. Essa comunhão começa na regeneração que nós já estudamos aqui sobre o novo nascimento, onde nós somos unidos espiritualmente a Cristo, nós participamos da sua morte e ressurreição, onde nós morremos para o pecado e passamos a viver uma nova vida para Deus. E ela se comprova na prática em uma vida de obediência. Por isso, 1 João 2,6 vai ensinar para nós aqui. Aquele que diz que permanece nele
deve também andar como ele andou. Se eu digo que eu estou nele, eu tenho que seguir os passos dele, o caminho dele, eu tenho que andar como ele andou. Em outras palavras, estar em comunhão com o Filho é viver como Jesus viveu. Isso só é possível no poder do Espírito. Então, tudo bem até aqui? Terceiro subponto, comunhão com o Espírito. Então, quando a pessoa ela aceita, quando ela recebe a Cristo em sua vida, ela é selada com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem habitar nela. E essa comunhão, ela é vital para a vida e para a fé cristã. Então, é o Espírito Santo quem nos habilita, quem nos dá poder e capacitação para que a gente possa crer. É Ele quem nos convence do pecado e da nossa incapacidade de nós sermos salvos por nós mesmos, por nossas próprias obras. Sem vida no Espírito não existe vida espiritual. Por isso a Escritura, ela orienta. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:25. Então, um cuidado importante aqui. Tem gente que vai dizer assim, eu sou a igreja, né? Então, ao falar sobre o que é a igreja, eu preciso vir aqui esclarecer uma coisa. Uma pessoa sozinha, ela não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, que é composto pelos crentes unidos. Pode ser vista como igreja local, nós estamos aqui, os irmãos se reúnem em um local, uma comunidade, mas também como a igreja universal, que é formada por todos os que já foram salvos, os que hoje creem e ainda pelos que ainda irão crer em Jesus. A comunhão no Espírito aparece, por exemplo, também na oração no Espírito. Não se trata ali, a oração no Espírito, não se trata ali somente de palavras, mas de intimidade com Deus. Às vezes, falta para nós palavras, mas, mesmo sem palavras, ali há quebrantamento, há choro, há lágrimas, há um senso profundo ali da presença de Deus. Então, Paulo explica isso em Romanos 8:26, que o Espírito lhe ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Então, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, você está orando ali, falta palavras, mas o Espírito está intercedendo. Não está saindo nada, mas o Espírito está intercedendo, ele está trabalhando. Então, persevera, que uma hora as palavras irão vir, e ele já está trabalhando na sua vida, ainda que você não esteja sentindo, não esteja vendo, mas ele está trabalhando. Então, Deus que sonda os corações, ele conhece a intenção do Espírito. E assim ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Isso revela intimidade, proximidade, cuidado e comunhão real com Deus, por meio do seu Santo Espírito. Então, além de nos ajudar a orar e a interceder, o Espírito Santo é quem produz e preserva a unidade da igreja. Efésios 4:3 orienta: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, atividades e eventos na igreja podem reunir pessoas, mas quem une corações e sustenta a comunhão verdadeira entre nós é o Espírito Santo. A igreja de Atos, ela viveu essa unidade, oração, perseverança, vida em comum. E como resultado da ação, isso ocorreu como resultado da ação do Espírito Santo e não de estratégias humanas. Então, quando o Espírito ele age entre os crentes, ele gera amor verdadeiro, prático, sacrificial, comunhão e paz. E uma igreja unida,
dirigida pelo Espírito, ela se torna como essa igreja de Atos, vive em comunhão, e o Senhor vai acrescentando à igreja aqueles que irão se salvar. Agora é o resumo dessa parte 2. A igreja é sustentada pelo amor do Pai, pela graça do Filho e pela comunhão do Espírito. Então, no nosso último ponto de hoje, a igreja é enviada pela Trindade. Então, aqui no nosso ponto da lição, nós vemos que a ênfase agora é que a igreja ela é enviada pela Trindade. E igreja, como vocês sabem, vem do grego, né? A palavra igreja, do grego eclésia, que é o povo de Deus, que é o grupo dos que creem de fato em Jesus. E aqueles que creem são enviados, não São enviados por quê? Porque eles não podem simplesmente existir com um grupo ali de pessoas que se reúnem num lugar, mas eles se reúnem ali para cumprir uma missão. Então, a missão dada pelo Pai. A missão nasce no coração de Deus e faz parte do seu projeto eterno. O desejo do nosso Senhor é que as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Ou seja, a nossa missão não é um plano improvisado, mas é expressão do caráter e da vontade salvadora de Deus. Então, desde o Antigo Testamento, essa missão já aparece. Deus vem lá no Antigo Testamento, chama Abraão, declara para Abraão que nele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12. E por meio dos profetas, o propósito vai ficando cada vez mais claro. Ele diz que esse povo, Deus separa esse povo para ser luz para os gentios e levar salvação até a extremidade da terra. Isaías 49:6. Então, Israel não foi um povo para ser escolhido, um povo exclusivo, mas foi um povo escolhido para que a partir dele Deus se revelasse a todas as nações, para que Israel, a partir de Israel, ele se tornasse bênção para todas as nações, e não para que esse povo se fechasse em si mesmo, como um povo ali escolhido e exclusivo. Então, no Novo Testamento, o instrumento missionário de Deus é a igreja. O povo de Deus agora, nós como igreja, somos enviados para pregar o evangelho a todas as nações, para proclamar graça, favor, a misericórdia da parte de Deus, evangelizando e ensinando a todas as nações. Assim, o que antes era confiado para Israel, como testemunho entre as nações, eles deveriam fazer isso, mas eles não fizeram. Agora é confiado a nós como igreja, como corpo de Cristo no mundo. Então a Bíblia mostra que essa missão está ligada ao decreto eterno de Deus. Em Efésios capítulo 1, Paulo ensina que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Nós explicamos muito bem essa primeira parte aqui. Os irmãos que chegaram depois ver a gravação, tá? Então, segundo o propósito da sua vontade, para vivermos em santidade e participarmos do seu plano. Portanto, a missão da igreja não é algo assim para ocupar o povo. Eu vou dar alguma coisa para vocês fazerem. Não, mas é parte do plano redentor estabelecido por Deus para sempre. Nós fazemos parte do plano redentor de Deus para, através de nós, das nossas vidas, pela pregação do evangelho, pessoas que precisam ser salvas, sejam salvas. Então, no ponto alto desse plano, nós vemos que o Pai, ele envia o Filho. E a vinda do Cristo para salvar a humanidade é o centro da história da redenção. E Cristo inclui a igreja na continuidade dessa obra. Nós somos aqueles que continuam a obra de Cristo. Então, e Cristo nos confiou a nós essa missão. A igreja participa dessa missão como corpo de Cristo na terra.
Por isso Jesus diz ao Pai: como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17:18. Ou seja, a igreja ela é enviada para dar continuidade ao testemunho de Cristo, anunciando o evangelho e vivendo de modo que o mundo veja a obra que ele começou. Segundo subponto, o Filho comissiona seus discípulos. No segundo subponto, vemos que o Filho, enviado pelo Pai, ele comissiona a igreja. E a ordem é clara na grande comissão: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as eles, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E a promessa para nós é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus não é aquele que apenas manda ir. Ele define o conteúdo, que é fazer discípulos. Ele nos dá o sinal público. Preguem e batizem, E a formação contínua, que é ensinar a obedecer. E ele não foi e nos deixou sozinhos, Ó, tá a missão para vocês, agora vocês se virem, fui embora. Não, ele fala: eu estarei com vocês todos os dias. Então, isso é o que nos dá grande alegria, E nos dá força e certeza de que a missão que ele nos deu, ele mesmo vai nos capacitar a cumprir essa missão. O comentarista aqui da lição, o pastor Douglas Batista, ele nos fala que essa grande comissão que Jesus nos dá, ela é ao mesmo tempo uma ordenança proclamadora, quer dizer, uma ordem para anunciar as boas notícias de Cristo, que é evangelizar. Inclusive, nós vemos que nasceu um novo ministério aqui na igreja, Ministério de Evangelismo, glória a Deus por isso. E um mandato educacional é ordem também: evangelizem e ensinem. Então é ordem: evangelizem e ensinem, para que nós possamos viver como verdadeiros discípulos, Nós precisamos doutrinar, precisamos ensinar. Em outras palavras, evangelizar ensinando e ensinando evangelizando. Então, eu evangelizo ensinando e eu ensino evangelizando. Então, a igreja anuncia o que Cristo fez e, ao mesmo tempo, forma pessoas para compreenderem e crescerem na prática da fé. Então, esse chamado aparece também na nossa vida como igreja. De modo especial, nós estamos cumprindo esse chamado aqui agora, aqui na escola bíblica. Nós estamos ensinando aqui a viver com Cristo e nós precisamos também estar prontos para evangelizar, especialmente trouxerem visitantes, pessoas que ainda não entregaram suas vidas para Jesus. Por isso Paulo orienta. Então, a escola bíblica não é só para crente. A escola bíblica também é para quem ainda não é crente. Porque aqui se aprende a palavra e aqui se ensina e se evangeliza também. Então, por isso Paulo orienta: prega a palavra insta a tempo e fora de tempo, redágua, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, Paciência, tenha paciência no evangelismo e no ensino. 2 Timóteo 4:2. Então, a nossa missão como igreja, ela envolve correção, encorajamento e paciência, sempre com um ensino sólido e fundamentado na palavra de Deus. Então, o batismo, que nós já vimos hoje, ele é, vamos dizer assim, ele não é um degrau de superioridade, espiritual. Agora, sou diferente dos outros, Não é também um ritual vazio. O batismo, ele é uma confissão pública. Ele é um testemunho público de que a pessoa creu e foi alcançada pela obra redentora de Deus. Nesse sentido, o batismo ele se torna parte do caminho de discipulado e uma expressão visível da sua fé, de que você crê em Cristo.
E o nosso último subponto, o Espírito capacita e envia. Então, no terceiro subponto, a ideia central é que a missão da igreja não pode ser cumprida sem a capacitação do Espírito Santo. Então, Deus usa pessoas limitadas, que somos nós, com falhas, com fraquezas, mas o Espírito Santo capacita a igreja para avançar. Então, a obra não progride por nossa força humana, mas sim pela ação de Deus, poder de Deus, na unção e na direção do Espírito Santo. Jesus, ele prometeu esse revestimento. Eu envio vocês, eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Então, ficai na cidade de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Em Atos 1:8, ele explica o propósito desse poder. Vocês vão receber poder sobre vós do Espírito Santo, e para vocês serem minhas testemunhas até os confins da terra. Então, o Espírito dá ousadia, coragem, ele capacita para que nós possamos testemunhar verdadeiramente de Jesus. O livro de Atos mostra o Espírito Santo dirigindo a missão de uma forma concreta, separando e enviando missionários, Atos 13:2, impedindo e até guiando rotas, decisões missionárias. Não vai para cá, vai para cá você não vai. Então, o Espírito Santo, ele dá direções. Então, além disso, o Espírito, ele concede dons para que o corpo de Cristo funcione e o ministério seja exercido com eficácia. Em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo afirma que há diversidade de dons e operações, mas Deus age em todos e a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isto é, para a edificação da igreja e para o avanço do reino de Deus. Por fim, como resume o pastor Douglas aqui, o nosso comentarista, a missão não depende principalmente de eloquência ou de estratégia humana, mas da unção e do poder do Espírito. Transforma crentes comuns em testemunhas eficazes, então, de Cristo. Então, a missão verdadeira da igreja só pode ser conduzida no poder do Espírito. Se nós abandonarmos o Espírito, se nós ficarmos só no natural, se nós ficarmos só no nosso conhecimento natural e não nos submetermos à direção do Espírito, nós somos um clube e não igreja. Amém? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Aqui, resumo dessa parte 3, né? Missão da igreja trinitária. O Pai envia, o Filho comissiona, o Espírito capacita. Agora, só para concluir, nós aprendemos nas nossas lições aqui que a Trindade ela está presente em toda a história da salvação, desde a eleição, passando pela formação do povo de Deus, pela santificação e pelo envio. Então nós vemos a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em todo esse plano redentor de salvação, um projeto no qual Deus incluiu a igreja, quer dizer, incluiu a mim e a você. Por isso a igreja ela é chamada para cumprir o seu papel no mundo com fidelidade em demonstração do poder do alto. E aqui fica um lembrete muito importante para nós. Não faz sentido eu dizer eu sou capaz, né? Com a minha própria força, né? De fato, nós não somos suficientes em nós mesmos, mas aquele que nos chamou também nos capacitou. Ele nos sustenta, nos fortalece e nos concede o seu Espírito. Assim a igreja vive, persevera e cumpre sua missão por meio da comunhão com um Deus triuno, um único Deus em 3 pessoas. Então quem anda em comunhão com Deus encontra direção, firmeza e força para permanecer fiel até o fim. Amém? Glória a Deus.